Holding é uma modinha aqui do Brasil, existe em outros países. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu brinco que uma coisa é ser o rei da floresta, outra coisa é se manter como o rei da floresta. Quando a gente vai analisar aquilo que a gente chama do direito, de direito comparativo, que a gente vai comparar normas brasileiras com outras estrangeiras, em especial de países desenvolvidos, a história do país é importante. Então, é muito mais que se tornar um país desenvolvido, muito mais difícil que se tornar um país desenvolvido é se manter como país desenvolvido. Então, a holding, ela está presente na maioria dos países desenvolvidos. A holding não é tanto que a expressão holding, né? É uma expressão em inglês que significa segurar, né? Manter consigo. Então a holding, ela não surgiu no Brasil. No Brasil ela surgiu em 1976. A nossa lei é datada de 76. Mas a holding surgiu lá no século XIX na Inglaterra. Começou lá na Inglaterra, logo depois ela surgiu nos Estados Unidos e hoje ela está no mundo inteiro, em especial nos países desenvolvidos. Quando a gente fala que aqui no Brasil o inventário tem um custo alto, nos Estados Unidos é muito mais alto que no Brasil. Nos Estados Unidos gira em torno de 50%, na Suécia aproximadamente 55%, no Japão mais de 50%, na Inglaterra na casa dos 50%, enquanto no Brasil a gente fala que a média é 20%. Interessante, né? Por que o inventário é mais caro nesses países e mais barato no Brasil? Muito simples de explicar isso, a cultura, né? Aqui o objetivo do Estado é que o patrimônio permaneça no nome das pessoas e que exista inventário. Por isso é menor. Nos países desenvolvidos é o contrário. A mensagem é a seguinte: o país cria um imposto tão alto, não é para arrecadar. Esses países não querem arrecadar com o inventário. É uma medida educativa. Olha, se você não fizer o planejamento sucessório em vida, você vai dar 50% do seu patrimônio para o Estado. Então o inventário nesses países é uma punição, é um processo educacional. Tanto que nos Estados Unidos, um jovem que adquire o seu primeiro veículo, o que ele faz? Põe no seu nome? Não, ele abre uma holding. Lá nos Estados Unidos, um jovem de 19 anos abre uma holding para o primeiro bem que ele compra. E aí ele coloca lá o tio, o pai como administrador, enfim, a família, todo mundo tem holding. É uma cultura. É uma cultura. Por quê? Porque ninguém nesses países quer a desarmonia da família, quer que o Estado vá interferir, criar regras. Sabe, a nossa liberdade, às vezes, ela só não é mais plena por nossa própria responsabilidade. Porque nós deixamos para o Estado, para que ele crie regras, quando nós poderíamos ter criado antes. Então a holding existe nos países desenvolvidos, de forma muito mais intensa do que no Brasil. No Brasil, durante algum tempo, criou-se o estigma, né, de que holding era para quem tinha patrimônio acima de 10 milhões. Mas não existe valor para fazer holding. A análise de uma holding é pessoal, de cada caso. Cada caso a gente analisa, faz ali um levantamento, faz entrevistas e depois disso a gente chega à conclusão de se é caso de holding ou não. Não se limita a holding pelo tamanho do patrimônio. Às vezes uma família que tem um patrimônio de 100 milhões, mas tem dívida ativa, tem execução fiscal, não pode fazer uma holding. Ele não deve fazer uma holding, mesmo com um patrimônio de 100 milhões. Diferente de um pai que tem uma casinha de 300 mil reais, mas que ele sabe que os filhos têm algumas rusgas um com o outro, que já tem uma certa desavença, e que essa casa vai ser o combustível que faltava para a fogueira, para acender aquela fogueira do ódio. Então, para ele, mesmo com um patrimônio pequenininho, é importante ele fazer o planejamento sucessório, óbvio, para que ele blinde os seus filhos de brigarem por esse pequeno imóvel. Os países desenvolvidos, hoje, eles já há muito tempo, né, há mais de um século, eles já trazem a resposta se a holding é eficaz ou não.
No Brasil, na parte acadêmica, nós temos centenas e centenas de estudos, de teses, comprovando a eficácia de uma holding. As principais universidades do Brasil já se debruçaram sobre o tema. Nós temos grandes obras escritas por grandes doutrinadores brasileiros, demonstrando a eficácia e os benefícios que uma holding traz. Então ela existe em outros países, nos países desenvolvidos, exatamente por isso. Lembra lá do começo do vídeo? É fácil chegar no ápice, mas é difícil se manter lá. Para se manter lá, o seu arcabouço jurídico tem que ser condizente com o topo que você ocupa. Você não pode ter leis frágeis, você não pode ter instrumentos jurídicos para burlar a lei, você não pode ter instrumentos jurídicos para arrumar o famoso jeitinho nesses países, não, porque senão eles caem. Então, se a holding fosse algo enganoso, algo ainda no aspecto de experimento, ela não existiria nos países desenvolvidos, óbvio. Então, ela existe porque ela realmente é eficaz. Para mim, uma das grandes comprovações, por exemplo, a Inglaterra, que estabeleceu a holding lá no século XIX, e hoje a holding é plenamente difundida lá na Inglaterra. Então, não há a menor dúvida de que a holding é séria e eficaz, comprovada internamente dentro do nosso estado, desde 47 anos, 1976, já há quase 5 décadas no Brasil. Ou seja, se não fosse eficaz, se fosse um jeitinho brasileiro, essa lei não existiria mais, ela seria vedada no território brasileiro, assim como outras práticas que tem no território brasileiro, mas que estão no campo da contravenção penal, do crime. Não tem uma lei que legalize algumas atividades. Por quê? Porque não se aplica, não se aplica em países desenvolvidos, por exemplo. O Estado brasileiro recusa isso. A holding não. A holding é um instrumento amplamente difundido no mundo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. O mais importante, se inscreva no canal, se cadastre lá no sininho para que você possa receber os novos vídeos semanalmente do canal. E se ficou alguma dúvida, alguma questão mal esclarecida, deixa aqui embaixo do vídeo a sua pergunta que a gente responde o mais rápido possível. E obrigado pela sua atenção.